Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Na aula de hoje nós iniciaremos continuaremos abordando as linguagens de programação, iniciaremos a abordagem quanto à terceira topologia, a terceira tipologia de classificação das linguagens de programação, que é quanto aos paradigmas, tá? E em razão de ser uma abordagem mais extensa do que as demais, das demais tipologias que nós vimos nas aulas anteriores, nós iremos dividir a abordagem dessa tipologia em várias aulas, ok? Então hoje nós faremos uma introdução sobre os paradigmas e iniciaremos pela abordagem do paradigma imperativo ou procedural. Então vamos lá. Bom, paradigma. O que seria um paradigma? O paradigma é um modelo interpretativo ou uma conceitualização de uma realidade. Ele permite organizar as ideias com vistas ao entendimento dessa realidade e a determinação de qual a melhor forma de atuar sobre essa realidade. Então pode-se dizer que o paradigma é um ponto de vista. Um ponto de vista que determina como uma realidade é entendida e como se atua sobre ela. Então, algumas linguagens criadas durante a história introduziram novas formas de se pensar sobre programação, resultando em formas distintas de modelagem de soluções de software. Dentre elas, podemos citar a Fortran, que é uma linguagem do paradigma imperativo, o Lisp, do paradigma funcional, o Simula, que é orientado a objetos, a Prolog, que é o paradigma lógico, e a Visual Basic, que é o paradigma orientado a eventos. Outras linguagens são resultado da evolução dessas linguagens mais antigas, muitas vezes mesclando características de diferentes linguagens existentes. Por exemplo, o C++ é uma evolução da linguagem C, com características de orientação a objetos importadas de Simula, Então, a linguagem C é uma linguagem que se caracteriza por ser procedural. O C++ é uma evolução dessa linguagem porque ela adiciona o paradigma de orientação a objetos, beleza? Então, isso é uma característica do mundo da programação hoje. Várias linguagens existentes, elas são oriundas de linguagens mais antigas, mesclando características de diferentes linguagens existentes. Então, quanto ao paradigma, nós podemos classificar as linguagens de programação em paradigma imperativo, que tem mais a ver com sequência, atribuição, estado. E dentre os exemplos a gente pode citar a linguagem C, a linguagem Assembly. Temos o paradigma funcional, que é dedicado à realização de uma função, de uma aplicação, de uma avaliação. Dentre as linguagens que pertencem a esse paradigma, citamos Lisp, Haskell, dentre outras. O terceiro paradigma é o lógico, que tem por objetivo fazer uma relação, uma dedução. A principal linguagem desse paradigma é a Prolog. O quarto paradigma é o paradigma orientado a objetos, que faz menção a objeto, estado, mensagem, Dentre as linguagens que compõem esse paradigma, temos aí a C++, a Java, a C#, a Python, dentre várias outras. E nós temos também o paradigma orientado a eventos, que tem mais a ver com processos, com comunicação, seja ela síncrona ou assíncrona. Dentre essas linguagens, citamos a C++, C#, Java, Delphi, Visual Basic, dentre outras. Então é importante a gente salientar que uma mesma linguagem ela pode ter vários paradigmas atrelados a ela. Beleza? Por exemplo, a linguagem PHP, a JavaScript, ela é uma linguagem que tem um paradigma imperativo, procedural, mas também ela contém atrelado a ela um paradigma orientado a objetos. Beleza? Isso aí nós veremos mais à frente. Bom, começamos pela abordagem do paradigma imperativo, As linguagens imperativas,
ou procedurais, elas são orientadas a ações, onde a computação é vista como uma sequência de instruções que manipulam valores de variáveis, leitura e atribuição. Os programas são centrados no conceito de um estado, que é modelado por variáveis e ações, que são comandos que manipulam esse estado. Esse paradigma, também denominado de procedural, é chamado de procedural por incluir subrotinas ou procedimentos como mecanismos de estruturação. Beleza? Então, o que caracteriza esse paradigma é que as linguagens elas se caracterizam por comandos, né, que são ações que manipulam aí o estado, né, o estado da aplicação, estado esse modelado por variáveis, beleza? Então, as ações têm a ver aí, manipulam aí o estado da aplicação através de variáveis, né? As variáveis são os diversos caminhos, né, que a aplicação pode seguir, e dependendo da variável, uma ação é estabelecida aí para manipular esse estado, ok? Então, esse paradigma ele se baseia na arquitetura de computadores de von Neumann. Os programas e dados eles são armazenados na mesma memória, as instruções e os dados são transmitidos da CPU para a memória e vice-versa, e os resultados das operações executadas na CPU são retornadas para a memória. Tá? Aqui nós temos o esquema da arquitetura von Neumann, que é utilizada aí pela grande maioria dos computadores aí de hoje, beleza? E que utilizam aí, que utilizam aí os programas aí de paradigma procedural, né? Como eu direi, na manipulação aí dos comandos, das ações aí a serem realizadas aí dentro da máquina, beleza? Bom, esse paradigma se subdivide em estruturado e não estruturado. As linguagens não estruturadas geralmente fazem uso de comandos goto ou jump. Como exemplo, a linguagem assembly é um estilo de linguagem procedural imperativa não estruturada, né? Pois ela não possui estruturação aqui do código, beleza? Então elas utilizam aqui esses comandos, o jump e o goto, né? Justamente para realizar determinadas ações. As linguagens estruturadas, né, surgiram objetivando facilitar a leitura e execução de algoritmos e não fazem uso do comando goto. As linguagens estruturadas, né, nas linguagens estruturadas, as instruções são agrupadas em blocos, os quais podem ser considerados como unidades do programa. Os blocos de instruções podem ser selecionados para execução através de declarações de seleção como if, else, ou repetidamente executados através de declarações de repetição, como for e while. O exemplo de linguagem estruturada é a linguagem C. Então a gente já percebe aqui que essa linguagem que ela já possui, ela já é estruturada, ela é organizada em blocos aqui, né, que são considerados unidades aqui do programa. Então esse tipo de organização já facilita a leitura e a execução aí dos algoritmos aí, ok? Bom, as linguagens estruturadas permitem a criação de procedimentos, né, as funções. Os procedimentos eles criam um nível de abstração onde não é necessário conhecer todos os passos de execução de um procedimento. Apenas qual sua função e quais os pré-requisitos são necessários para a sua execução correta. As linguagens estruturadas modulares, elas criam um outro mecanismo de abstração, né, que é o módulo. O módulo é composto de definições de variáveis e procedimentos que são agrupados aí de acordo com critérios específicos. Ok? Bom, exemplos de linguagens estruturadas são, né, as mais conhecidas hoje, a linguagem C, a C++, a C#, a Java, o Python, JavaScript, PHP, Swift
dentre várias outras que nós poderemos citar aqui, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos essa parte aqui do conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não foi inscrito. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba aí que ele faz parte de um curso que estamos lançando aqui no canal. Então, vou deixar a playlist dele aqui no canto superior direito da sua tela, para que você acesse essa playlist e assista as aulas dentro de uma sequência lógica, beleza? Também peço para que você compartilhe esse curso nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Ajude a gente a divulgar esse projeto e a conquistar aí o maior número de seguidores, de apoiadores possível, beleza? Então eu fico por aqui. Vejo vocês então em uma próxima aula aqui para o curso. Um forte abraço e até lá!